Fala, meu povo da Opinião Esportiva, segunda-feira na área. E toda segunda-feira a gente tem um resumo semanal que a gente conta tudo o que aconteceu no esporte. A gente fala aqui do futebol americano, futebol, basquete, Fórmula 1, tradicionalmente, mas a gente fala também de outros torneios quando convém. Está acontecendo nesta semana, começou a Copa do Mundo de basquete. Tem um vídeo aqui no card, o guia da Copa, em que eu trago quem são os favoritos e tudo mais, quem são os astros de cada grupo, ou quem tá faltando, né? E tudo mais. E a Copa do Mundo começou os jogos e já temos zebra. A seleção francesa, que eu falo no vídeo como uma das favoritas do Mundial, e realmente era uma das favoritas, está eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. A gente vai falar disso agora. Vamos ver os jogos, né? Como foi todos os jogos até o momento. A Copa começou na sexta-feira entre Austrália e Finlândia. Os australianos venceram por 98-72. A Itália venceu a Angola por 81-67 no grupo A. Pelo resto das partidas, né? México perdeu para Montenegro de 91-71. A Letônia venceu por 109-70 o Líbano. A República Dominicana de Karl Anthony Towns venceu os donos da casa, Filipinas, por 87-81. A Alemanha venceu os outros donos da casa, o Japão, por 81-63. Lembrando que a Copa acontece nas Filipinas, no Japão e na Indonésia. A Indonésia estava tão ruim no ranking, a FIBA mandou eles jogar nas eliminatórias, eles não se classificaram, tá? Então a Indonésia é um país sede que não está no torneio, basicamente. A Lituânia venceu, agora sim, a Lituânia venceu por 93-67 o Egito. O Canadá venceu a França por 95-65 e aqui neste momento ninguém ligou o alerta porque o Canadá é tão favorito quanto a França. Então era um jogo importante, a França começou mal e tudo mais. Ninguém achou que seriam eliminados ainda na fase de grupos. A Geórgia venceu Cabo Verde por 85-60. Porto Rico venceu o Sudão do Sul por 101-96. A Grécia, sem Giannis Antetokounmpo, venceu por 92-71 a Jordânia. Lembrando que o Antetokounmpo está lesionado, por isso não está no Mundial. Brasil venceu por 100-59 a seleção do Irã, isso já no sábado. A Eslovênia, né, do astro do Dallas Mavericks, venceu por 100-85 o Luka Doncic. A Sérvia, sem seu principal astro, Nikola Jokic, que não quis ir para o Mundial para descansar da temporada em que levou o Denver Nuggets ao título, venceu por 105-63 a China. Os Estados Unidos, os grandes favoritos, venceram por 99-72 na Nova Zelândia. E a atual campeã, Espanha, venceu por 94-64 a Costa do Marfim. Sim, a atual campeão é a Espanha, não os Estados Unidos. Isso eu vou deixar também aqui no vídeo. Aqui do Brasil nas Copas do Mundo, que a gente fala das Copas de basquete, futebol e vôlei, tanto no masculino quanto no feminino, eu falo que a Espanha é a atual campeã. E se você quer saber mais informações, também o link está aqui no card. Rodada 2, né? Que é a rodada que decidiu alguns classificados. A República Dominicana venceu por 87-82 a Itália. A Alemanha venceu por 85-82 a Austrália. Montenegro venceu por 89-74 o Egito. O Canadá venceu o Líbano por 128-73. Lembrando que o Líbano tinha perdido o seu jogo, e é aqui que entra a eliminação da França, né? Perdeu para a Letônia. Aqui tem Letônia e Lituânia nesse campeonato, então confunde mesmo às vezes os nomes. Angola venceu por 80-70 as Filipinas. Japão venceu por 98-88 a Finlândia. A Lituânia venceu por 96-66 o México. E a Letônia venceu por 88-86 a França. Resultado esse que eliminou os franceses da Copa do Mundo. Sudão do Sul, 89-69 na China. Cabo Verde, 81-75 na Venezuela. Nova Zelândia, 95-87 na Jordânia. Costa do Marfim, 71-69 no Irã. E o Brasil venceu a seleção iraniana. Então, isso foi um bom resultado, porque o confronto próximo é contra a Costa do Marfim, né? E o Brasil acabou perdendo para a Espanha de 96-78. E vai enfrentar agora a Costa do Marfim. Quem vencer se classifica. O Brasil é mais time que a Costa do Marfim, acaba sendo favorito, e a Espanha é a atual campeã do mundo. Então não é tão feio assim perder para a Espanha nesta fase da competição. O Brasil não é um dos favoritos ao título. A gente já imagina que o Brasil não chega nem na semifinal,
né? A tendência é que talvez ele já caia nas oitavas, mas tá vindo, o importante é se classificar e tá com grandes chances reais de conseguir o objetivo, que é chegar no mata-mata da competição, né? A Eslovênia do Luka Doncic, 88-67 na Geórgia. A Sérvia venceu Porto Rico por 94-77. E os Estados Unidos venceram a Grécia por 109-81. Né? Esses foram os jogos da segunda rodada. Amanhã começa a rodada eliminatória. Lembrando que o jogo da Espanha e do Brasil foi hoje, na segunda-feira, né, de manhã. Não tá tendo vídeo dos jogos, porque os jogos estão acontecendo de madrugada, então eu não tô conseguindo assistir os jogos, por isso não tem vídeo aqui por enquanto. Mas o dia que eu conseguir, talvez no mata-mata, eu consiga acordar mais cedo para ver os jogos, porque acontece no Japão, na Indonésia nas Filipinas, né? Então, o jogo mais cedo aqui já tá no horário que eu tenho que ir outros compromissos, né? Então, ou tá muito cedo, ou eu já tenho compromisso para fazer. Tá no horário bem ruim essa Copa do Mundo, mas quem sabe no mata-mata. Né? Resultado, como é que tá os grupos, né? A República Dominicana tem 2 vitórias e praticamente já está classificada, né? Itália e Angola vão se enfrentar para ver quem fica com a segunda vaga e Filipinas já está eliminada. No grupo B, a Sérvia já está classificada, Porto Rico enfrenta o Sudão do Sul e a China, né, enfrenta a Sérvia. Grupo C, Estados Unidos já classificado, Grécia e Nova Zelândia se enfrentam e a Jordânia já está eliminada. Grupo D, Lituânia e Montenegro já estão classificadas, Egito e México já estão eliminados. A Alemanha já está classificada, a Austrália enfrenta o Japão para decidir a última vaga e a Finlândia já está eliminada. Finlândia do Lauri Markkanen, do Chicago Bulls, né, para quem não conhece, só para se situar. E a Alemanha do Dennis Schroeder, dos Lakers. Né? Então, e a Austrália é o time que mais tem jogadores da NBA, então provavelmente será a Alemanha e a Austrália. A Eslovênia do Luka Doncic já está classificada e Geórgia e Cabo Verde disputam essa última vaga. Espanha já está classificada, Brasil e Costa do Marfim disputam a última vaga e o Irã já está eliminado. E a surpresa que é Canadá e Letônia já classificados, França e Líbano já eliminados. Né? Talvez seja a grande decepção desse Mundial, a seleção francesa, que tem como principal jogador Rudy Gobert, né? O Victor Wembanyama optou por não ir ao Mundial. A França caiu cedo demais nessa Copa do Mundo, caiu para a Letônia, que não tem Kristaps Porzingis, né? O principal jogador do país, que optou por não ir para a Copa do Mundo. Tivemos essa semana também o retorno da Fórmula 1. Está aqui no card o link que eu falo da corrida e as possibilidades de quando que o Max Verstappen vai ser campeão. Mas basicamente o pódio ficou o Max Verstappen em primeiro, Fernando Alonso em segundo, Pierre Gasly em terceiro. Completaram na zona de pontuação Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alex Albon, Oscar Piastri e Esteban Ocon. A próxima corrida será em Monza, né? Às 10 horas da manhã, que passará na Band. A classificação, Max Verstappen lidera com 339 pontos e o Sérgio Pérez tem 201. Campeonato de Construtores, a Red Bull nata de braçada, né? Ela tem 540 pontos, enquanto a vice-líder Mercedes tem 255. Para você ter uma ideia, 250 mais 250 é 500. Ou seja, 255 mais 255 dá 510. 510 e a Red Bull tem 540. Ou seja, a Red Bull tem mais que o dobro de pontos que a Mercedes-Benz. Mercedes AMG Petronas, desculpa, Mercedes. Não tem o Benz, né? Até o Hamilton já. Se até o Hamilton já se confundiu e chamou a equipe de Mercedes-Benz, quem sou eu, né? Mas então provavelmente a Red Bull será campeã desse ano, bicampeã, sendo que ganhou ano passado, hexa ao todo, somando os títulos do Sebastian Vettel. Vamos falar de futebol agora? Vamos falar de futebol europeu? Tivemos a rodada da Premier League. A gente sempre fala, se você nunca assistiu aqui os vídeos do canal, no resumo semanal, a gente fala só sobre os times grandes da Europa. Então, ou seja, vamos pegar as principais ligas e falar só os principais times, que são o Big Six da Premier League, a Trindade em Portugal, a Trindade na Espanha, a Trindade na Holanda, né? A gente fala, a França tem mais times e a Itália também tem mais times para a gente falar. Mas a gente fala só os principais, a mesma coisa serve para os campeonatos da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, que agora tem jogadores importantes lá, a gente comenta aqui. Brasil é o único que a gente fala todos os jogos. Então, Premier League, vamos pegar aqui todos os jogos da rodada 3, né? E vamos falar aqui.
Chelsea venceu o Luton Town por 3-0. O Tottenham venceu por 2-0 o Bournemouth. O Arsenal empatou em 2-2 com o Fulham. O Manchester United venceu por 3-2 o Nottingham Forest. O Manchester City venceu por 2-1 o Sheffield United. E o Liverpool venceu por 2-1 o Newcastle. Se você quiser saber também, times campeões da Champions, né? O Aston Villa venceu por 3-1 o Burnley. O Nottingham a gente já falou. Classificação: City lidera isoladamente com 9 pontos, o West Ham em segundo, Tottenham em terceiro, Liverpool em quarto, Arsenal aparece em quinto, United em oitavo, Chelsea em décimo. Estão na zona de rebaixamento o Burnley, o Luton Town e o Everton. Lembrando que são só 3 rodadas até o momento. No campeonato holandês, né, estamos também na terceira rodada. O Feyenoord venceu por 6-1 o Almere e foi o único jogo grande da rodada. Por algum motivo, o PSV e Ajax não jogaram, né? Estão com o jogo atrasado. A classificação então está a seguinte: o Sparta Rotterdam tem 7 pontos e lidera o campeonato. PSV com um jogo a menos está em quarto, Ajax com um jogo a menos está em nono e o Feyenoord está em sexto lugar na temporada. Na Liga de Portugal, né, vamos falar dos portugueses, também estão na terceira rodada, né? O Benfica venceu o Gil Vicente por 3-2. O Porto venceu por 2-1 o Rio Ave, esse jogo foi hoje. E o Sporting venceu por 1-0 o Famalicão. Esses foram a rodada do Campeonato Português. Que está com a seguinte classificação: Vitória de Guimarães é o líder da temporada. Porto e Sporting também estão com os mesmos pontos, 9 pontos. Né? O Benfica está em quinto e a zona de rebaixamento é Vizela, Portimonense e Chaves. Lembrando que o Braga não jogou nesta rodada. La Liga, vamos falar de La Liga então, né? Rodada 3, Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 1-0. O Barcelona venceu por 4-3 o Vila Real. E o Atlético de Madrid venceu por 7-0, o jogo foi hoje, o Rayo Vallecano em Madrid. Né? O Rayo Vallecano é um time de Madrid também. Os gols saíram de Griezmann, Depay, Molina, Morata, Correa e Llorente, ou seja, 7 jogadores diferentes. Foi um massacre, né? A classificação está a seguinte: com 9 pontos, o único time com 100% de aproveitamento, Real Madrid. Atlético de Madrid vem em segundo, completando a zona de Champions League, Girona e Barcelona. Zona de rebaixamento, Celta de Vigo, Almeria e Sevilla. Campeonato italiano, tivemos alguns jogos hoje, né, mas a rodada 2 do italiano tem uma rodada a menos. Né? O Milan venceu por 4-1 o Torino, a Roma perdeu por 2-1 para o Hellas Verona, a Juventus venceu por 1-1, empatou em 1-1 com o Bolonha, a Fiorentina 2-2 com o Lecce, a Lazio perdeu por 1-0 para o Genoa, a Napoli venceu por 2-0 o Sassuolo e a Inter venceu por 2-0 o Cagliari. Na classificação, com 6 pontos e estão na zona da Champions League, Milan, Napoli, Inter e Hellas Verona. Na zona de rebaixamento, Lazio, Empoli e Sassuolo. Ligue 1, né, campeonato francês, está na terceira rodada. O PSG venceu por 3-1 o Lens, o Mônaco e o Nantes empataram em 3-3, o Olympique de Marselha venceu por 2-0 o Stade Bretois, né? O Toulouse, né, quem lembra das piadas, né, com o Toulouse, o Estrasburgo venceu o Toulouse por 2-0. O Lille, campeão recentemente, né, perdeu por 4-1 para o Lorient, e o Nice e Lyon ficaram em 0-0. A classificação após 3 rodadas está a seguinte: em primeiro, com 7 pontos, está o Mônaco, seguido com a mesma pontuação do Olympique de Marselha. Completando a zona de Champions League, temos o Rennes. Zonas de rebaixamento estão no momento Lyon, Lens e Clermont. Bundesliga está na rodada 2. Né, e os principais times, o Leipzig venceu por 5-1 o Stuttgart, o Hoffenheim, que era do Roberto Firmino, né, venceu por 3-2 o Heidenheim, Wolfsburg venceu por 2-1 o Colônia, Union Berlin, que está na Champions League essa temporada, venceu o Darmstadt por 4-1, o Dortmund empatou em 1-1 com o Bochum, o Werder Bremen perdeu por 1-0 para o Freiburg, o Leverkusen venceu por 3-0 o Mönchengladbach, o Eintracht Frankfurt 1-1 no Mainz e o Bayern venceu por 3-1 o Augsburg. A classificação está a seguinte: com 6 pontos temos 5 times empatados, os 4 que estão na zona da Champions, mais o que vai para a Liga Europa. Né?
Com 6 pontos estão Union Berlin, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, o Freiburg, e aí a gente tem o Borussia Dortmund em sexto com 4 pontos, o Eintracht também 4 pontos em sétimo, o Leipzig vem em oitavo com 3. Zona de rebaixamento temos o Heidenheim, Darmstadt e o Werder Bremen. Liga Saudita está na quarta rodada, tem uma rodada a mais. O Al Hilal ganhou de 2-0 do Al Ittihad, né? O Al Hilal é o time do Neymar, o Al Ittihad o time do Henderson. O Al Ittihad do Benzema venceu por 3-0 o Al Wehda, né? E aí temos os jogos que vai acontecer essa semana, né? Tivemos os jogos no meio da semana do campeonato, teve jogos no meio da semana também. Na rodada 3, que foi a rodada do meio da semana, o Campeonato Saudita não joga final de semana, pelo que eu tô vendo aqui. Raramente, nessa rodada 3 e rodada 4, eles vão jogar final de semana. Então, na última rodada 3, né? O Al Ittihad do Henderson empatou em 1-1 com o Al Kalehi. O Al Hilal do Neymar ganhou de 4-0 do Al Hayat. Lembrando que o Neymar tá lesionado e não tá jogando. Eu falo o jogador só para você conseguir associar qual é o time, visto que o Campeonato Saudita não era tão mencionado até ano passado, né? A gente vai ser bem sincero aqui com vocês. Al Ittihad do Benzema venceu por 4-0 o Al Riyad. O Al Ahly do Firmino venceu por 1-0 o Al Aktut, espero estar falando certo. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo venceu por 5-0 o Al Fateh. Lembrando que alguns times têm 4 jogos, outros times têm 3, né? Mas quem lidera o campeonato no momento, o Al Ittihad, 4 jogos, 4 vitórias. O Al Ittihad, que é o atual campeão da Liga Saudita, estará no Mundial de Clubes, já tem Karim Benzema e tenta a contratação do Mohamed Salah, né? O Al Ahly do Firmino está em terceiro, o Al Hilal do Neymar está em segundo. Lembrando que o Al Ahly tem um jogo a menos, o Al Hilal já jogou a quarta rodada, jogou hoje, ganhou, como a gente falou. Al Ittihad do Henderson está em quinto. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo, 13º, mais com um jogo a menos. E na zona de rebaixamento, o Al Aktut, Al Kalehi e Al Hazan. MLS, né, tivemos a estreia esse final de semana do Messi, né? O Messi estreou ganhando de 2-0 do New York Red Bulls, né? Os times mais famosos, vamos falar aqui o Los Angeles FC, que era o time do Bale, perdeu por 2-1 por Charlotte. O Atlanta United, que é um time que trouxe alguns jogadores, né, do futebol brasileiro, acho que o Soteldo passou por lá. Soteldo é venezuelano, eu sei, mas jogou no Brasil. Venceu por 4-0 o Nashville. O New York City, o time do grupo City, perdeu por 3-0 para o Cincinnati. Orlando City, que já jogou Pato, Kaká, ganhou de 2-1 do St. Louis. O DC United, que era o time do Wayne Rooney, perdeu por 3-1 para o Philadelphia Union. O Toronto, que era o time do Júlio César, perdeu por 2-0 para o Columbus Crew, né? O que a gente tem aqui, time famoso também. O Los Angeles Galaxy, né? Que é o time talvez mais famoso dos Estados Unidos, ganhou de 3-0 do Chicago Fire, que era o time do Schweinsteiger. A classificação tá a seguinte. Lembrando que lá é mata-mata e não tem rebaixamento, né? Então a Conferência Leste está sendo liderada pelo Cincinnati, né? Estão indo para os playoffs o Philadelphia Union, o New England, o Orlando City, Columbus Crew, Atlanta United e o Nashville. E play-in, que eles têm play-in também. Play-in, para quem não sabe, é um confronto antes do mata-mata. Geralmente entre o oitavo e o nono ali, a NBA ainda bota o sétimo e o 10º para jogar. Montreal e Chicago Fire, né? O time do Messi está em 14º na conferência, provavelmente. Talvez de tempo, né? Mas eu acho complicado a situação, visto que o New York Red Bull é um time que está fora da zona, né, no momento. Mas talvez o Inter Miami, que era o pior time até a chegada do Messi, consiga chegar no mata-mata. Pelo lado oeste dos Estados Unidos, estão indo para o mata-mata o St. Louis City, Los Angeles FC, Seattle Sounders, que foi campeão da Conca Champions há alguns anos, o Real Salt Lake, o Houston Dynamo e o San José, Vancouver Whitecaps, indo para o play-in, o Dallas e o Austin, né, a dupla texana. O Galaxy está em 13º, mesma posição do time do Messi, o Inter Miami. Agora vamos falar do campeonato que a gente mais assiste aqui no Brasil, que é o Brasileirão, né? Tivemos a rodada 21, antes dos jogos da segunda-feira passada, Goiás e Atlético Paranaense terminaram em 1-1. Rodada 21, Flamengo e Inter 0-0, Corinthians e Goiás 1-1,
Bragantino 2, Cuiabá 0, Botafogo 3, Bahia 0, Atlético Mineiro na estreia da Arena MRV 2-0 no Santos, América Mineiro 2-1 no São Paulo, Palmeiras 1-0 no Vasco, teve polêmica no jogo do Vasco, né? Tem gente que disse que o gol foi bem anulado, tem gente que disse que o gol foi mal anulado. Fortaleza venceu por 3-1 o Coxa, Atlético Paranaense e Fluminense ficaram no 2-2 e o Grêmio venceu por 3-0 o Cruzeiro. A classificação está a seguinte: indo para a Libertadores de forma direta, mais líder do que nunca, né? Porque venceu de novo. Botafogo 51 pontos, Palmeiras 40, Grêmio com um jogo a menos 36, Flamengo também os mesmos 36, mas tem um jogo a mais. Pré-Libertadores, Fluminense 35, Bragantino 35. Né? Indo para a Sul-Americana, Atlético Paranaense 33 pontos, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 30, Cuiabá 28, São Paulo 28, Cruzeiro 25. Aquela zona que não vai nem para a Sul é rebaixado, Corinthians 25, Inter 25, Goiás 24, Bahia 21. Na zona de rebaixamento, Santos 21, Vasco 16, Coxa 14 e América Mineiro 13. Né? Esses é o Brasileirão. Copa do Brasil, tivemos o sorteio hoje, na segunda-feira. Primeiro jogo no Maracanã, dia 17, e no dia 24 o jogo é no Morumbi. São Paulo tentando seu primeiro título na sua história, o Flamengo tentando o pentacampeonato, segundo de forma consecutiva. Né? O Flamengo, que ano passado ganhou na final em cima do Corinthians no Maracanã. Libertadores da América, semana passada tivemos as quartas de final. Inter venceu o Bolívar em La Paz 1-0. Palmeiras venceu o Deportivo Pereira na Colômbia 4-0. Boca e Racing 0-0. O Fluminense venceu o Olímpia no Maracanã por 2-0. Amanhã, terça-feira, Inter e Bolívia às 7 horas da noite no Beira-Rio. Na quarta-feira temos Palmeiras e Deportivo Pereira no Allianz Parque às 9h30. Esse jogo é no Allianz? Tem que confirmar aqui, porque o jogo é no Allianz, é. O Allianz teve show esse final de semana. Tô só confirmando se ia ter o jogo mesmo, mas vai ter. Racing e Boca no El Cilindro, também a quarta-feira, também às 9h30. Olímpia e Fluminense no Defensores del Chaco, quinta-feira às 9h30. O último jogo do Olímpia às 9h30 no Defensores do Chaco numa quinta-feira deu bom pro Olímpia, né? Eliminaram o Flamengo de virada 3-1. Então é isso, essas são as notícias da semana. Vejo vocês amanhã no podcast, então vai estar aparecendo aqui a playlist do podcast, e aqui vai aparecer algum vídeo do seu interesse que o YouTube vai recomendar aqui do canal. Então é isso, curta, comenta, compartilha, se inscreva, deixe o seu comentário, qual a notícia que mais lhe agradou dessa semana, o que faltou também, né? A gente não falou aqui do acidente da Stock, a gente acaba não cumprindo a Stock Car, tem algumas que não dá para cumprir todas as categorias, então deixa aqui qual campeonato no comentário que você quer que a gente cubra aqui também no resumo semanal. É isso e falou!